Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e alto custo no Brasil. E acho que ao longo de todos esses programas a gente com frequência fala de tecnologia, com frequência fala de jornada do paciente e da necessidade de integração. A gente só tem às vezes dificuldade de entender como é que funciona isso na prática. Então, depois de ouvir vários atores do setor, né, chegou a hora de ouvir uma health tech que, de alguma forma, ajuda a estimular essa integração. Eu estou aqui com a Cristiane Giordano, ela é CEO da Funcional Health Tech, que já tem uma larga atuação e vivência no varejo farmacêutico, especialmente, mas que também conta com uma vertical voltada para a área de especialidades e vai nos ajudar a decifrar esse enigma, né? É difícil para nós entender como a jornada de acesso pode realmente ser 100% integrada para que esse processo flua da forma mais amigável possível. Cristiane, seja bem-vindo ao Panorama Talks. Super obrigada, Leandro. Estou muito feliz de estar aqui, acompanho bastante o Panorama. A gente sabe o quanto o canal é utilizado por diversos players aí do mercado e com a gente não é diferente, a gente está sempre antenado aí. Legal, bacana. Obrigado aí pelo prestígio, Cristiane. E, bom, para a gente começar esse papo, é claro que os desafios estão postos à mesa e são muito visíveis e compreensíveis até, né? Quer dizer, você tem um investimento pesado das farmacêuticas, a cadeia de distribuição também convive com dificuldades naturais de acesso pela barreira logística que o próprio Brasil impõe. E, claro, os planos de saúde também, nessa esteira, têm suas dificuldades para manter a sustentabilidade financeira. E o paciente também está na ponta esperando que vocês resolvam tudo isso. Então, me fala um pouquinho sobre, de fato, o que hoje é possível fazer em termos de integração. Fala um pouquinho para a gente. Muito boa essa sua pergunta, porque eu sempre falo, né? Eu também trabalhei quase 20, um pouco mais até de 20 anos na indústria farmacêutica, e uma conclusão que eu cheguei é que a indústria ela não consegue resolver todas as dores desse mercado sozinha, né? Então, eu acho que as health techs, elas vêm há um tempo ajudando de alguma forma a indústria, a saúde suplementar, o varejo, os pacientes, e tem um papel importante aí nessa integração. Eu vou tentar explicar de uma forma bem objetiva aqui um pouco do nosso papel enquanto health tech, né, na Funcional. A gente é um dos maiores ecossistemas aí de saúde nesse mercado. Então, a gente consegue integrar desde o paciente, que entra em contato muitas vezes com a gente pelos programas de fidelidade, pelos programas da indústria, ou até os programas que são subsidiados pelas empresas, mas também a gente está conectado com a grande maioria do varejo, a grande maioria da distribuição, são quase 200 distribuidores, retail e não-retail conectados, e cada vez mais a gente vê o crescimento desse mercado não-retail, né, dos produtos de especialidades. A gente está conectado a quase 15% do mercado de saúde suplementar através de operadoras e corretoras de saúde, além de outras peças aí importantes dentro desse ecossistema. E como que, né, falando um pouquinho desse mercado institucional, como é que a gente consegue levar benefício para cada um desses players, né? No caso da saúde suplementar, como a gente tem um volume de dados muito grande, a gente consegue devolver isso para o mercado de saúde suplementar em forma de inteligência, né? Usando de enriquecimento de dados, de inteligência artificial e ajudando a tomada de decisão desses planos. Então, a gente sabe que não é fácil esse balanço entre novas tecnologias, novos produtos que estão sendo lançados aí todos os dias pela indústria farmacêutica, versus a capacidade de financiar isso pelos pagadores, né? E com o plano de saúde não é diferente. Ele tem sido cada vez mais estrangulado aí diante dessas demandas, né? De inclusões de novos produtos, de novas doenças sendo descobertas, doenças raras que têm tratamento muito oneroso, né? E que, de alguma forma, ele tem que achar esse equilíbrio. Então, a gente consegue ter
um volume muito grande de dados para que ajude esses planos a tomarem essas decisões. Por outro lado, a gente também trabalha muito forte com dados para a indústria também, né? Então, assim, do ponto de vista de acesso, é muito interessante a indústria ter dados de vida real, o que acontece com o paciente dentro do ambiente hospitalar, dentro de clínicas. Então, a gente consegue mapear de uma forma geral o comportamento desses pacientes para que ajude a indústria a entender como é que está sendo esse acesso, ver se tem oportunidade de ampliar o acesso em cada uma das regiões do Brasil, ou em áreas específicas, ou em modalidades específicas de plano de saúde. Então, eu acho que a gente consegue fazer muito bem essa ponte e agregar essa inteligência, sempre com foco em levar muito mais saúde para o paciente, que é quem está lá na ponta, né? De uma forma equilibrada, porque também não adianta a gente levar saúde, levar um medicamento novo, sendo que os planos não vão ter sustentabilidade para pagar, né? Então, a gente tenta ajudá-los aí nesse melhor balanço. Uma outra área que a gente atua bastante forte, só tentando também materializar, são os programas de suporte ao paciente, né? Que a gente sabe que nem todo o paciente tem acesso à informação, a tratamento, a diagnóstico. Então, de que forma essa integração favorece esse paciente, né? Através da própria indústria farmacêutica. A gente está conectado com a maioria dos grandes provedores de análises clínicas, exames de imagem. Então, um paciente que entra num programa de paciente que está com a gente, ele consegue ter acesso a diagnóstico de uma forma que ele não teria tão facilmente, por exemplo, no sistema público de saúde, né? Então, a gente faz uma integração utilizando bastante recursos de tecnologia, através de APIs, junto a esses laboratórios, para que essa jornada do paciente diagnóstico e depois de tratamento, né, onde ele vai começar a retirar esse produto muitas vezes no sistema público, seja uma jornada mais otimizada, menos dolorosa, porque a gente sabe que é sempre um momento onde uma doença nova foi descoberta, onde ele tem uma dificuldade já por conta da doença, e a ideia é que essa experiência dele com o diagnóstico e com o tratamento seja o melhor possível, o mais fácil possível, de uma forma que ele consiga ter uma gestão da própria saúde melhor. Então, acho que eu focaria nesses dois pontos, né? O suporte ao paciente, onde a gente otimiza essa jornada, e em dados. Legal, Cristiane. Obviamente, assim, a integração, ela já de alguma forma existe esse laço, né? Mas como, me chamou a atenção quando você começou a falar da inteligência artificial e da gestão, essa ciência de dados aí, que com certeza faz parte desse mercado e que pode fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Como a gente consegue, quer dizer, pelo que você já percebeu, né, desse trabalho de integração, existe uma aderência de todas as partes, quer dizer, existe uma cultura, porque fala-se muito, não, integração, mas pode-se falar em resistência, não pode? Pelo que eu percebo, não. Quer dizer, existe uma aderência do setor, mas claro que o desafio é buscar essa informação e interpretá-la, né, da melhor maneira possível. Como é que a inteligência artificial pode, de fato, mudar essa realidade? A gente tenta ao máximo levar para os nossos clientes a informação da forma mais friendly, né? Assim, fácil de entender possível, né? Então, a gente percebe que em qualquer cliente, seja na corretora, na operadora, seja na indústria, as pessoas têm que lidar com, né, assim como nós também, com várias tarefas, com várias questões ao mesmo tempo. E como nós somos os donos dos dados, a gente consegue trabalhar de forma mais profunda, né? Então, acho que uma grande contribuição nossa é fazer com que, e a gente tem trabalhado muito nisso, fazer com que esses dados cheguem de uma forma muito clara, que contem de fato uma história
para esses clientes, né? Então, não adianta o dado pelo dado, você simplesmente encher o cliente de dashboards, de indicadores, e para ele vai ser só mais um trabalho, né? Eu acho que o que ele quer, de fato, hoje, é que aquilo, de fato, se torne um elemento para que ele tome uma decisão importante, né? Então, levar a informação da forma mais clara e objetiva possível, que é o grande desafio, né? Porque hoje informação todo mundo tem, né? Então, eu acho que esse é o desafio. E eu acho que a inteligência artificial, ciência de dados, ela pode ajudar muito criando alguns algoritmos, né? Como é que a gente já leva pronto algumas informações que a gente sabe que, cruzando essas informações, a gente já vai ter concluído algumas questões, né? Então, quando a gente faz gestão de saúde para uma empresa ou para uma própria corretora, a gente sabe que, cruzando alguns fatores desse paciente, a gente já pode assumir que esse paciente tem um risco, por exemplo, de infarto maior do que o paciente Y. Então, você já vai direcionar essa análise nesse sentido. Você não vai dar os elementos para a empresa juntar esses elementos e aí tomar essa decisão. Então, a gente já passa, você tem um grupo aqui de risco, porque a gente cruzou isso, e isso pode te causar um aumento de custo, por exemplo. Né? Então, talvez valha a pena você fazer uma ação aqui específica nesse grupo para fazer um trabalho preventivo e ter uma economia aqui, ao invés de deixar esse cara infartado, né? Então, esse tipo de informação que eu sinto que os clientes valorizam demais, porque você ajuda a pessoa a tomar a decisão dela no dia a dia, e muitas vezes ela não tem o tempo necessário para juntar essas partes todas aí dos dados, né? Verdade. A gente está falando em personalização, né, efetivamente. Né? Acho que esse é o caminho passa por aí, né? Quer dizer, é a tecnologia caminhando em conjunto com a personalização. E a receptividade da indústria farmacêutica, que acho que é talvez a ponta mais relevante nesse processo, claro, não menosprezando as demais, pelo contrário, né? Mas a matéria-prima vem de lá, né? A indústria farmacêutica. Exato. E como ela recebe, e como ela vê essa receptividade. E pensando em farmacêuticas brasileiras, multinacionais, você percebe alguma distinção na forma de atuar e de gerir esses dados, ou você entende que todo o setor, de modo geral, está entendendo, começando a entender esse movimento? Eu acho que a indústria, né, até como usuária que foi muitos anos, né, pela indústria, a indústria consome muita informação, né, ela é muito receptiva a isso. E hoje, né, a gente tinha alguns fornecedores aí, continuamos na indústria tendo alguns fornecedores mais tradicionais, mas hoje eu sinto que tem uma busca grande por outras informações que não estão disponíveis de uma forma tão objetiva ou tão clara como alguns fornecedores já apresentavam. Então, existe muito potencial ainda de levar cada vez mais uma informação mais qualificada, que ajude, muitas vezes, a se tomar uma decisão de acesso, a se tomar uma decisão de lançamento de um produto específico ou não, porque a gente sabe que nem tudo no Brasil a gente consegue lançar por questões de regulação, né? Principalmente regulação de preço e tal. As indústrias muitas vezes ficam numa situação difícil, porque pelo controle de preço, às vezes a gente tem mais dificuldade aqui. Então, é muito importante eles terem esses dados para avaliar potencial e tudo mais. E eu sinto que eles procuram cada vez mais. Nós lançamos há pouco tempo alguns produtos novos de dados para a indústria e a demanda tem sido bem interessante, porque, de fato, são informações muito qualificadas e que não tem fácil acesso por parte deles aí no mercado. Legal, Cristiane. E pensando em próximos anos, o que a gente pode apontar de tendência aí? Que, que dados vão fazer a diferença na hora de melhorar essa jornada do paciente? Bom, eu vejo ainda muito dados, né, de vida real mesmo, de potencial de pacientes, de acesso, de como está o diagnóstico em diversas áreas do Brasil. Então, todos esses dados que
que compõem a situação de saúde do Brasil, né, e de acesso da população a diagnóstico e tratamento, eu acho que eles vão continuar sendo muito valiosos, né? Mas eu acho que não são só os dados, a gente mapeia muito tendência de mercado, né? Também precisa entender o que a gente vai fazer com esses dados, né? Então, novas formas também de se chegar, se comunicar. A indústria tem uma dificuldade de se comunicar com esse paciente, né? Tem muitas restrições, um ambiente muito controlado, mas eu acho que existe um potencial aí, crescimento de se preocupar mais com a experiência e com a jornada desse usuário da saúde, vamos dizer, esse consumidor da saúde que tem sido cada vez mais exigente, né, e pós-pandemia muito mais preocupado em gerir de fato a sua saúde, né? Então, eles não deixam mais essa saúde nas mãos da operadora ou do médico, ele quer ter isso muito mais na palma da mão, quer ter dados, quer entender qual é a doença, quer entender por que usar aquele medicamento. Então, assim, acho que essa é uma preocupação que a indústria cada vez mais tem, eu acho que o mercado tem se preocupado, né, em resolver essas questões, então essa experiência, né, a gente fala muito de customer experience, essa experiência do consumidor de saúde, que também é um consumidor, né, ele não consome só bens de consumo ou outras coisas, né? E todo esse cenário de transformação digital, em tentar digitalizar cada vez mais essa experiência e a própria experiência das empresas também, né? Eu acho que hoje não dá mais para a gente oferecer nada que não seja automatizado, com integração, com rapidez, com eficiência de processos, né? Então, acho que existe uma busca muito grande, tanto da indústria, né, que nos demanda cada vez mais aí, que a gente tente trazer para o usuário final uma jornada fluida, digitalizada, sem muita interferência humana, porque ninguém quer hoje falar ao telefone, por exemplo, né? Então, a gente tem que tentar deixar isso mais facilmente gerenciável aí também pelo consumidor final. Legal, Cristiane. Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre tendências, Muito. sobre dados, mas acho que já ajudou a gerar uma reflexão. E uma coisa que me chamou a atenção nesse final, quer dizer, olhar para os dados não apenas na visão do presente, né, mas pensar em tendência, né, entender que esses dados estão apontando um caminho e, claro, né, a gente precisa resolver essa questão. A indústria tem restrições para chegar nesse paciente, nesse consumidor de saúde, e o paciente quer cada vez mais essa conexão. Para isso servem os dados e a tecnologia, com certeza. Cristiane, foi ótima essa conversa, acho que é um bom princípio, a gente tem com certeza muito a destrinchar sobre esse tema e esperamos que nas próximas oportunidades a gente tenha aí a oportunidade de dividir conhecimento contigo aí, e aprendizado. Muito legal. Obrigada, Leandro, foi muito bom e estou super à disposição aí se a gente quiser fazer um outro bate-papo, enfim, adoro falar do tema. Legal, vamos falar de dados, né? Cristiane, obrigado mais uma vez. Um abraço, tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. O Panorama Talks tem o patrocínio da Bradmex, entidade que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e fica aqui o convite. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal e os conteúdos também do Panorama Talks ficam disponíveis no portal panoramafarmacêutico.com.br, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e nos grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Obrigado mais uma vez.